Muito bem, pessoal. Então, vamos agora ao quadro branco. Esse será um espaço que nós vamos utilizar com muita frequência nessa disciplina, né? Então, a gente vai ficar muito por aqui, nesse quadro branco. Como eu já disse, meu nome é o professor Martorelli Dantas. Meu e-mail é prof.martorelli@gmail.com e todos vocês já têm lá, mas eu faço o registro aqui. Meu telefone de contato é o 999-0299. Está lá no nosso grupo, mas fica aí a lembrança para que todos conheçam onde é que a gente está. Muito bem. A nossa disciplina é Direito Processual Penal 2. Com quem vocês estudaram Direito Processual Penal 1? Quem foi o professor de vocês? Foi o professor André? André. Ah, excelente. Excelente. Então, a gente vai poder continuar aqui. E vamos fazer uma análise rápida sobre a questão do processo penal como um todo, né? Um olhar sobre o processo penal. O que é que a gente tem, quais são os desafios, né, que a gente encontra quando se dispõe a estudar o processo penal? Quais são esses desafios mais importantes e o que é que a gente vai ter que lidar? O processo penal tem uma fase que a gente poderia chamar de pré-processual. Pré-processual, que é o inquérito policial. Vocês estudaram com o professor André a questão do inquérito policial e viram que o inquérito policial tem essa função eminentemente investigativa, né, que tem por objetivo levantar informações, mas algumas coisas podem acontecer durante o inquérito policial que devem nos chamar a atenção. E mesmo nessa disciplina, que é Processo Penal 2, a gente vai comentar sobre elas. São as prisões processuais. As prisões processuais. E aí a gente está pensando na prisão em flagrante, a prisão preventiva, a principal forma de prisão, e a prisão temporária. Vocês estudaram essas prisões com o professor André, sim ou não? Tiveram a oportunidade de ver lá, de ver por lá? Então, acredito que sim. Eu não consigo ler o chat se eu estiver no quadro branco, aí eu não tenho acesso ao chat. E também um outro ponto que pode acontecer durante o inquérito policial, merece nossa atenção, são as chamadas de medidas assecuratórias. Medidas assecuratórias, e a gente está pensando principalmente aqui no sequestro, no arresto e na hipoteca legal. Essas três formas de medidas assecuratórias, elas têm por objetivo garantir que a pessoa que está sendo investigada possa ter meios, não venha dilapidar o patrimônio e tenha como honrar o pagamento ou não se tenha vantagem indevida com o fruto do crime que praticou. As medidas assecuratórias. Um outro ponto importante dentro do inquérito policial, veja que eu nem estou falando de inquérito policial, eu estou falando de temas que sobejam o inquérito policial, porque a prisão preventiva, por exemplo, pode se dar durante a ação penal. Então, outro tema que é importante são medidas cautelares diversas da prisão, que podem também ter o seu lugar, né? Ter o seu lugar. Essa
são questões, né? São questões que podem, de fato, aparecer ali. O indivíduo foi preso em flagrante delito, ele vai à audiência de custódia, o juiz determina se ele transforma a prisão em flagrante em prisão preventiva, mas, via de regra, se não há os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal que autorizam a prisão preventiva, o juiz poderá conceder liberdade provisória e estabelecer medidas cautelares diversas da prisão. Isso pode acontecer, e esse é um tema que sobeja o inquérito policial. Depois a gente tem a ação penal. A ação penal. Aqui vai ser a base do nosso estudo, né? Então, nós vamos estudar a ação penal, propriamente, que começa com o recebimento da denúncia pelo juiz, né? E a citação do réu, todos os atos que vão caracterizar a ação penal, esses momentos característicos da ação penal. E ainda na ação penal, a gente vai pensar em dois aspectos fundamentais. O procedimento, que pode ser ordinário, o procedimento pode ser comum ou especial. Procedimento pode ser comum ou especial. Procedimento comum, há 3 procedimentos comuns: procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo. Estudaremos todos eles, tá certo? E o procedimento especial, ele é chamado de especial porque ele tem determinadas características, mas o mais importante dos procedimentos especiais é o rito do tribunal do júri, o procedimento do tribunal do júri. Mas também vamos estudar crimes de drogas, vamos estudar crimes praticados por funcionários públicos no exercício da função, enfim, uma série de procedimentos que estão previstos tanto no Código de Processo Penal quanto na legislação penal extravagante. Então, depois disso, é um tema muito importante, os recursos. Os recursos. Né? Esses recursos, em regra, eles recebem o nome de recursos, podem ser divididos em recursos constitucionais e legais. Seriam recursos constitucionais, o recurso ordinário constitucional, o ROC, o recurso especial ao STJ, o recurso extraordinário, digo, ao STF, e os recursos legais, como, por exemplo, a apelação, que estão previstos, né? O embargo de declaração, todos eles previstos no Código de Processo Penal. Além disso, além dos recursos, a gente pode falar de ações autônomas, que não são recursos. Ações autônomas, elas não são recursos, mas são extremamente importantes, o mais importante de todos, o habeas corpus, a revisão criminal também, não é? Eu vou colocar antes da revisão criminal, vou falar do mandado de segurança em matéria penal. Quando, por exemplo, um advogado lhe é negado acesso aos autos do inquérito policial e ele não pode examinar, então ele pode entrar com mandado de segurança, porque é direito líquido e certo dele de ter acesso e há uma autoridade sendo impedindo que ele o faça. Então, habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. Essas são as ações de impugnação autônomas. Revisão criminal. Ações de impugnação autônomas. Olha o nome aqui. Ações de impugnação autônomas. Meus amigos, estes são os tópicos que vão principalmente nos ocupar ao longo deste semestre. Martô, onde está a nossa disciplina? A nossa disciplina está essencialmente nesse quadrado aqui que eu lhes apresento, né? Então, essencialmente, a nossa disciplina está aqui.
é aqui que nós vamos ter as nossas conversas, as nossas leituras, e isso é a nossa praia principal. Muito bem. Vamos, então, adentrar agora um pouco mais a reflexão acerca destes tópicos. Deixa eu dar uma paradinha aqui no quadro branco, dar uma olhada aqui no chat, foram algumas coisas ditas logo no início da aula, mas a nossa aula ficará gravada e disponível para revisarmos depois. A resposta é sim, a aula está sendo gravada e estará disponibilizada no YouTube. Eu não respondi antes, porque quando eu estou no quadro branco, eu não consigo ler o chat. E se eu sair de lá para vir para cá, eu tenho medo que dê algum problema. O áudio está com problema de Henrique, mas está podendo acompanhar aí. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Ok. Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar as nossas conversas lá no quadro branco. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Até aqui, estamos bem? Estamos caminhando? Vocês estão acompanhando? Está ficando claro? A visualização no do quadro branco é ok aí para vocês? Tá legal? Muito bem. Então, voltemos ao quadro branco e eu vou apagar esse nosso primeiro quadro para começarmos uma conversa que, para mim, é a mais importante de hoje. Eu vou fazer um resumo do procedimento comum ordinário. Vou fazer um resumo do procedimento comum ordinário. Então, vamos acompanhar a saga do processo penal. Ora, tudo começa com uma denúncia. A denúncia ela é feita pelo Ministério Público A denúncia é feita pelo Ministério Público. Se o crime é um crime de ação penal pública, ou nós teríamos a possibilidade de queixa-crime. Uma possibilidade de queixa-crime. Se o crime é de ação penal privada e o titular é o ofendido. Muito bem. Então, se o crime é de ação penal, pública, de ação penal pública, ela é feita mediante denúncia. Se o crime é de ação penal privada, temos aqui a queixa-crime. Isso será apresentado ao juiz. Então, vamos visualizar aqui o juiz. Então, é muito importante que o aluno, nosso aluno, não venha a dizer que alguém vai à delegacia apresentar uma queixa, né? Na delegacia, o que se faz é o registro do boletim de ocorrência. Na queixa é apresentada perante a autoridade judiciária nos crimes de ação penal privada. Então, denúncia pelo Ministério Público, queixa-crime pelo ofendido. Denúncia se o crime, a gente vai falar de denúncia se o crime é de ação penal pública. Martô, como é que eu sei que o crime é de ação penal pública? Você olha no código. Se o código não disser que é de ação penal privada, segue a regra. Todo crime é de ação penal pública se não houver explicitamente no Código Penal que aquele crime processa-se mediante queixa. Então, se não está dito no tipo penal que aquele crime processa-se mediante queixa, como é o caso da injúria, da difamação, da calúnia, esses crimes são de ação penal privada e o próprio, em regra, né? Em regra, são de ação penal privada. Então, se o crime é de ação penal privada, você vai ser, na qualidade de advogado,
convidado para oferecer queixa-crime, aqui o ofendido. O juiz, ele tem duas possibilidades aqui quando ele recebe a ação penal, a queixa-crime ou a denúncia. Ele pode rejeitar, ou uma outra possibilidade que o juiz tem, ele pode receber. Ele pode receber. Martô, em que hipóteses o juiz rejeitaria uma denúncia? Há várias hipóteses. A primeira hipótese, ou uma queixa-crime, né, que seria um vexame imenso. Imagina você, advogado, fez lá a queixa-crime, apresentou ao juiz e o juiz julgou inepta a inicial, né? Quer a denúncia, quer a inicial, o juiz pode achar inepta, não trouxe a descrição fática de um crime, não identificou quem é o autor, quem são as partes, né? Quem é que estão essas informações. Faltaram elementos que caracterizem a justa causa, que seria a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. Então, nessas hipóteses, o juiz poderia rejeitar. Bem, Martô, e se o juiz rejeitar, o que é que eu posso fazer? O que pode fazer a parte se o juiz rejeitar? Então, a primeira possibilidade de que tenha parte, se o crime é um crime comum, não é um crime da competência do juizado especial criminal, ele poderá ingressar com o recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Essa é a primeira possibilidade. Então, se não se trata de um crime da competência do juizado especial criminal, então entra com o recurso em sentido estrito. Agora, se for da competência do juizado especial criminal, o recurso é outro. O recurso é a apelação. A apelação, se eu vou colocar aqui o GCRIM, o Juizado Especial Criminal. Então, se juizado especial criminal, o recurso que contesta não é o recurso em sentido estrito, mas sim a apelação. Mas, Martô, isso aí vai ao TJ, e aí o TJ mantém ou não a decisão do juiz de rejeitar a inicial, né? Se o TJ ou o Tribunal Regional Federal, dependendo se tratar de esfera da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Mas, bom, seja lá como for, então, se ele determinar, o juiz vai ter que receber, senão, arquiva-se aquela inicial. Mas e se o juiz receber, Martô? Estou curiosíssimo. Me conte aí, e se o juiz receber a inicial? Bom, se o juiz receber a inicial, o que é que deve fazer o juiz? Ele vai citar o réu, ele vai fazer a citação do réu. É importante lembrar, e ninguém se angustie, né? Porque aí as pessoas estão dizendo assim, Martô, é muita informação, como é que eu vou acompanhar tudo isso? Não, gente, não se preocupem, essa é a nossa primeira aula. Eu estou mostrando tudo o que vamos estudar ao longo do semestre. Você não tem que aprender isso agora, mas é importante que você tenha uma visão panorâmica do que acontece no processo penal. Então, recebeu citação do réu para ver se processar. Ora, o réu, uma vez citado, deverá, uma vez citado o réu, ele deverá apresentar resposta à acusação. Então, uma vez citado, ele deverá apresentar resposta à acusação. Muito bem. Então, uma vez citado, ele apresentará resposta à acusação. Ora, feita a resposta à acusação, o que é que vem depois? A audiência de instrução
julgamento. Audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução e julgamento. Ora, é nessa audiência de instrução e julgamento que uma série de coisas vai acontecer, né? Então, a gente vai ter aqui o depoimento da vítima, a gente vai ter aqui a oitiva das testemunhas de defesa, de acusação, de defesa, nesta ordem. Oitiva das testemunhas de acusação e de defesa. Tudo isso vai acontecer aqui. Eventualmente, nós podemos ouvir os peritos. Nós podemos, aqui pode acontecer acariações e tal, e nós vamos ter o interrogatório do acusado. Será o último elemento da audiência de instrução e julgamento, da fase de instrução da audiência de instrução e julgamento. Depois disso, nós vamos ter os debates orais. Nós vamos ter os debates orais. O Ministério Público ou o advogado do acusado terão a oportunidade de falar por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, e depois virá a sentença. Então, por que eu separei aqui? Para que a gente tenha uma visão. Na audiência de instrução e julgamento, isso aqui é o período instrutório, colheita de provas, né? E aqui já os debates orais para a solução. O problema, pessoal, é que, na prática, quase nunca os debates orais acontecem na audiência. Então, você vai ter, na prática, por escrito, o que a gente vai chamar de alegações finais por memoriais. Isso é a prática. Em 99% dos casos, o juiz vai evitar os debates orais, porque senão ele teria que prolatar a sentença imediatamente depois, né? Então, não faz sentido o juiz querer que ele muitas vezes é muito mais prático para o Ministério Público, para as partes, que tudo seja feito por escrito. E aí, se foram os debates, se as alegações finais foram feitas por memoriais, então 5 dias para a acusação, depois que a acusação junta, 5 dias para a defesa apresentar alegações finais, só então o juiz prolatará a sentença. O juiz terá 10 dias para prolatar a sentença depois que a defesa juntar as suas alegações finais. O juiz, tendo ouvido ambas as partes, ele prolatará a sentença. Diante da sentença, meus amigos, diante da sentença, então eu tenho aqui a sentença. O que é que pode acontecer? Eu posso atacar essa sentença de duas formas. Eu posso atacar essa sentença porque a sentença não está clara através de embargos de declaração. Embargos de declaração, sim. Eu posso atacar a sentença por embargos de declaração, porque a sentença não está clara, porque ela foi omissa, porque ela foi contraditória, o juiz disse o que disse depois, então caberá embargos de declaração. Ou eu posso apresentar a apelação. Eu posso apresentar uma apelação. Muito bem. Há aqui um elemento que eu quero chamar a atenção de vocês, porque é o seguinte: se esta sentença a que estamos aludindo, deixa eu ver se eu consigo alterar a cor da seta aqui. Acho que não estou conseguindo alterar a cor da seta, mas eu consigo. Mudei a cor da letra, mudei a cor da seta.
Deixa eu ver aqui. Aqui eu quero essa preta, aqui eu quero isso aqui preto. Então, vou tentar colocar um texto aqui. Então, aqui é possível falar de recurso em sentido estrito, se a sentença é de pronúncia. Só existe sentença de pronúncia no tribunal do júri. Então, se a sentença é de pronúncia, porque o rito era do tribunal do júri, então eu posso atacar a sentença por embargo de declaração, mas posso atacar a sentença também através de recurso em sentido estrito. Ok. Dessa realidade, não é? Você tem uma apelação. Disso aqui decorrerá o quê? Decorrerá um acórdão. Um acórdão. Vamos supor aqui que o indivíduo ingressou com uma apelação e restou um acórdão. Um acórdão. Muito bem. Todos vocês já sabem, né, estão no 8º período, que acórdão é decisão colegiada, né? Então, se a decisão foi do Tribunal de Justiça, se a decisão foi do Tribunal Regional Federal, então o que você vai ter é um acórdão. Esse acórdão pode ser atacado de diversas formas. De diversas formas. Ele pode ser atacado por embargo de declaração, mesmas razões, embargo de declaração, se a decisão foi contraditória, foi ambígua, foi omissa, né? O que mais? O que mais eu posso fazer em relação ao acórdão? Eu posso atacar o acórdão por embargos infringentes e de nulidade, se não unânime. Se a decisão for não unânime, você pode atacar essa decisão por embargos infringentes e de nulidade. E ainda eu posso atacar essa apelação se esse acórdão, digo, se ele fere lei federal por recurso especial ao STJ. Ainda eu posso atacar essa decisão por recurso extraordinário. Por recurso extraordinário. Muito bem. Vou ver aqui, vou dar uma paradinha para ver aqui o que é que me dizem no chat. Então, deixa eu ver aqui, porque disseram alguma coisa aqui no chat. Professor, eu não consigo ver. Calma. O que há? Tudo certo, tudo tranquilo, porque tinha 2 pessoas que falaram no chat, o sétimo eu não estava vendo. Estão acompanhando aí? Está tudo tranquilo? Está dando para acompanhar? É muita informação, né? tranquilo. Tá bom? Professor, só uma dúvida rápida. Nessa questão dos recursos aí, caso o acórdão seja contrário, eu posso ir direto para um recurso extraordinário, por exemplo, especial, ou eu vou exaurindo todas as minhas possibilidades naquela instância? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Você primeiro, você verifica o que é que o acórdão fere, né? Porque se o acórdão for unânime, não cabe embargo infringente de nulidade. Só caberia recurso extraordinário e recurso especial. Cabe recurso especial se o acórdão fere lei federal. Cabe recurso extraordinário se o acórdão fere a Constituição, norma constitucional. E olha a pegadinha agora. Se um acórdão eventualmente fere os dois, fere tanto a lei federal
quanto à Constituição, você tem que entrar simultaneamente com os dois. Você tem que entrar com recurso especial e com recurso extraordinário, porque o prazo para ambos é de 15 dias. Se você entrar com recurso especial para entrar com recurso extraordinário depois, na hipótese, como você mencionou, de esgotar as instâncias recursais, você não vai poder entrar com extraordinário porque vai ter transcorrido o prazo. Entende? Esse é o... Entendi, ok. Ok. Vamos voltar lá para o quadro, que esse quadro é importantíssimo. Bora voltar aqui para o quadro. Não se angustiem com ele. O quadro é importantíssimo. Ok. Mas o que é que acontece, pessoal? Ok. Isso aqui você já sabe, que isso aqui é o STF, o recurso especial é o STJ. Um dia vai transitar em julgado, sim ou não? Um dia vai transitar em julgado. E quando transita em julgado, o que é que eu posso fazer? Quando transitar em julgado? Bom, se transitou em julgado, você teria duas possibilidades ainda de atacar a decisão transitada em julgado. A primeira é a revisão criminal, que, diferentemente da esfera civil, não tem prazo, revisão criminal. Agora, se você transitou em julgado, revisão criminal. Então, a possibilidade do habeas corpus, ela está sempre presente, mas eu nem queria analisar agora. Agora, mesmo uma decisão transitada em julgado, eu poderia ainda atacar essa decisão, alguma consequência, né? Vou colocar aqui, não, deixa eu tirar esse aqui. Eu vou colocar aqui a revisão criminal aqui, que é o recurso que cabe para as decisões se transitarem em julgado. Então, caberia a revisão criminal. Vou selecionar tudo aqui para subir um pouquinho. E ainda, se a decisão do juiz das execuções penais, ou seja, já transitou em julgado e o cara já está cumprindo pena, se a decisão é do juiz das execuções penais, o recurso cabível é agravo em execução. O recurso cabível é o... Aí eu estou aqui, agravo em execução. Então, agravo em execução. Ok. Agravo em execução. Muito bem. Às vezes funciona de eu selecionar tudo aqui e conseguir subir as informações, às vezes não. Tudo bem, vamos lá. Wilson, desliga teu áudio aí, Wilson. Ok, pá. Vou subir aqui. Subir aqui. Estou tentando reorganizar isso aqui para a gente poder continuar e a gente poder visualizar isso com clareza. Meus amigos, o momento emocionante está chegando agora. Eu vou lhes apresentar todas as peças que podem cair no exame da ordem. Porque elas estão todas nessa tela. Essa tela, que vocês acabaram de acompanhar a construção, contém todas as peças que eventualmente podem cair no exame da ordem em penal. Até hoje, até a data de hoje, caíram 8 peças e eu vou mostrá-las a vocês. Deixa eu ver se eu consigo agora utilizar esse quadrado. Muito bem. Anotem aí a peça número 1.
que é possível. Queixa-crime. Por que não cabe, por que nunca cai denúncia? Porque não cai denúncia porque para advogado, advogado não faz denúncia. Advogado faz queixa-crime. Então, é possível que caia, então caia queixa-crime, caiu 3 vezes ao longo de toda a história. A segunda possibilidade, recurso em sentido estrito. Todas as vezes que caiu recurso em sentido estrito, foi nessa hipótese aqui, ó, de pronúncia. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar preto para o destaque ficar melhor. Então, o recurso em sentido estrito, todas as vezes que ele caiu aqui, nessa hipótese de que há uma decisão de pronúncia, há uma sentença de pronúncia e você precisa recorrer. O segundo é possível cair, já caiu, é o que mais cai, né? Mais cai no exame da ordem. A peça que mais cai no exame da ordem é a peça de apelação. Então, a apelação cai muito e a apelação divide esse protagonismo com alegações finais por memoriais. Então, as duas peças que mais caem é apelação e alegações finais por memoriais. O nome dele é esse aí, alegações finais por memoriais. Uma outra peça que pode cair é resposta à acusação. Resposta à acusação. Caiu uma vez apenas, resposta à acusação. Agravo em execução, caiu 3 vezes. Agravo em execução, caiu 3 vezes. Revisão criminal, caiu 2 vezes. Revisão criminal. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças. Teve uma outra peça que não caiu, que caiu e que não aparece nesse quadro, que é o pedido de relaxamento de prisão. Porque o pedido de relaxamento de prisão, ele ocorre fora desse espectro, né? Então, o juiz decretou a prisão preventiva e as razões que justificavam a prisão preventiva desapareceram. Então, o indivíduo entra com o advogado, então entraria com um pedido de relaxamento de prisão. Quero colocar aqui para que o quadro fique completo, né? Então, houve prisão preventiva, as razões que levaram à prisão preventiva desapareceram, então há um pedido de relaxamento de prisão. Há um pedido, deixa eu colocar aqui. Há um pedido de relaxamento de prisão. Ok. Então, com essa informação do pedido de relaxamento de prisão, nós temos as 8 peças que até o momento, desde que a FGV começou a aplicar o exame da ordem, foram cobradas, né? As peças que já foram cobradas até o dia de hoje. Vamos enumerá-las mais uma vez. Me acompanhem aí. Pedido de relaxamento de prisão, 1. Queixa-crime, 2. Resposta à acusação, 3. Memoriais, 4. Recurso em sentido estrito, 5. Revisão criminal, 6. Apelação, 7. Agravo em execução. Martô, que coisa interessante, mas o que você mais pode nos dizer acerca disso? Senhores, prestem atenção agora que eu vou ensinar o pulo do gato a vocês. O pulo do gato. Ai, poxa vida. Vocês estão me ouvindo aí? Digam que sim, porque agora que vem. Sim, professor. Sim, tá tranquilo, professor. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, preste atenção agora. Porque... Deixa eu ver aqui que eu fechei o instrumento que coloca. Deixa eu ver se eu consigo e volto. Pessoal,
Bora, voltaram para mim aqui, né? Estão comigo agora? Isso. Eu não disse a vocês que só tem essas 8 peças, sim ou não? Sim. Eu vou enumerar de novo as 8 peças. Vamos ver comigo quais são as 8 peças. Pedido de relaxamento de prisão, se a prisão foi em flagrante delito, foi transformada em prisão preventiva, e as razões que justificavam a prisão preventiva desapareceram. Deixa eu dar um exemplo. O indivíduo foi preso preventivamente para que ele não constrangesse as testemunhas. Mas todas as testemunhas já foram ouvidas. Que sentido faz em manter a prisão? Então, desaparece o pedido. Na verdade, aqui, o relaxamento de prisão é quando a prisão é ilegal. A revogação de prisão é quando é desnecessária. Pedir para relaxar a prisão é porque a prisão foi ilegal. O juiz, inclusive, pode fazê-lo de ofício. Aí, a gente viu resposta à acusação, memoriais, apelação, embargo de declaração é um recurso, mas nunca caiu recurso especial, nunca caiu recurso extraordinário, nunca caiu embargos infringentes de nulidade, só caíram aqueles 8 recursos, aquelas 8 peças. E nós vamos chegar ao momento emocionante da nossa aula, porque eu vou ensinar a vocês o raio. O que é o raio? A teoria do raio. A teoria do raio. Meus amigos, vocês podem ficar descrentes em relação ao que eu vou dizer agora. E eu vou fazer assim um suspense para dizer isso que eu tenho para dizer. Se você entender essa aula que eu estou dando a vocês agora, se você entender o que eu vou explicar aqui, é impossível errar a peça na segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil. Não, eu não disse que é fácil. Não. Eu disse que é impossível errar a peça. Só entendendo esse quadro que eu montei para vocês. É impossível errar a peça. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? É impossível errar a peça. Rapaz, como é que é isso, Martor? Não é. Porque se você entender o momento em que fase processual nós estamos, você não tem como errar a peça, porque só vai ter uma peça. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo a vocês aqui. A historinha, porque quem aqui já viu a prova da segunda fase? Né? Pelo menos leu, né? Olhou, viu, entrou no site da OAB para ver como é. Curiosidade, pode ter visto. Mas quem não viu vai ver hoje. Mas então, se você pega aquela historinha, e a historinha narra um crime contra a honra. Narra um crime contra a honra. Você sabe que crime contra a honra é crime de ação penal privada. E a historinha diz que depois de ser injuriado, ou depois de ser caluniado, ou depois de ter sido difamado, o réu procurou você, a vítima procurou você para tirar uma dúvida, para pedir providências, você não tem dúvida, a peça é queixa-crime. Merison, diga lá, você levantou a mão aí, diga lá, qual é a questão? Não levantei não, acho que eu levantei foi por engano, desculpa. Ah, tá bom, tudo bem. Beleza. Vamos agora, com todas essas emoções, que rufem os tambores, para a gente voltar para o nosso quadro e ver qual é o segredo que torna impossível errar a peça na segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil. Só com esse esquema. Só com esse esquema. Só com esse esquema. Como é isso, Martor? Como é esse segredo? Como é esse segredo? Vejam bem, meus amigos, vejam bem. Se a última informação é que o réu foi citado, a última informação que a historinha conta é que o réu foi citado. Se a última historinha que o réu conta é que o réu foi citado, qual é a peça? Resposta à acusação. Concorda comigo ou não? O réu foi citado. Pode ser apelação? Não pode ser. Pode ser alegações finais por memoriais? Não, porque tem que ter tido audiência de instrução e julgamento. Se não houve audiência de instrução e julgamento, o último ato que a historinha conta é que o réu foi citado. A peça é resposta à acusação. Se a última informação que a historinha me dá é que houve audiência de instrução e julgamento. Se a última informação que a historinha me dá é que
houve audiência de instrução e julgamento, a peça é memoriais. Não tem erro. Ah, Martor, mas não disse que é a audiência de instrução e julgamento. Disse que o réu foi interrogado, que a vítima disse não sei o quê, que as testemunhas... Ora, se é nesse momento que as testemunhas falam e houve uma decisão, ou a historinha conta de que as testemunhas disseram isso ou aquilo, o réu disse isso ou aquilo, então você sabe que isso aconteceu durante a audiência de instrução e julgamento. E se foi durante a audiência de instrução e julgamento, a peça é necessariamente alegações finais. Agora, preste atenção, meu amigo. Se houve sentença, se a historinha dizer a você que o juiz condenou não sei o quê, se houve sentença, a peça é qual? Apelação. Agora, se a sentença é de pronúncia, a peça é recurso em sentido estrito. Que coisa linda! Sentença, e não é no rito do tribunal do júri, a peça é apelação. Martor, não é que... Preste atenção, pessoal. Não é dizer que houve sentença. É dizer que o réu foi condenado há tantos anos e não fala nada sobre segunda instância. Ficou tudo na primeira instância. Se ficou tudo na primeira instância, a peça é apelação, de uma forma geral. Se tiver a informação de que o crime era um crime doloso contra a vida, então, depois da sentença, virá o recurso em sentido estrito, se a decisão for de pronúncia. Se a decisão for de impronúncia, ou mesmo absolvição sumária, é apelação. Veja que lindo, meu amigo, minha amiga. Transitou em julgado. A historinha vem dizendo que transitou em julgado. Se transitou em julgado, você não tem dúvida. Não pode ser apelação, não pode ser memoriais, não pode ser nada, só pode ser revisão criminal. Se a decisão é do juiz das execuções penais, não resta dúvida. Não resta dúvida. A única peça possível para atacar a decisão do juiz das execuções penais é o agravo em execução. Caramba, que coisa mais linda, né? Se a historinha nos diz que o juiz rejeitou, então a gente já viu isso, né? Que no caso de rejeição haveria a possibilidade de apelação se for no juizado especial criminal ou recurso em sentido estrito, né? Se for de outra forma. Então, se o juiz rejeitou, a gente vai ter, portanto, essa possibilidade e esta possibilidade aqui. Muito bem. Aqui, companheiros, aqui nós temos os raios. Onde você está vendo essa seta de azul, quando eu estou dando aula e eu tenho um raio na mão, né, eu coloco o raio lá para entender. Vocês, eu quero olhar aqui o rosto de vocês. Vocês acreditam nisso que eu estou dizendo? Que esse quadro é suficiente e as informações que estão neste quadro são suficientes para acertar qualquer que seja a prova do exame da ordem? Sim ou não? Dá para acreditar nisso? Vindo do mestre Martorelli, dá para acreditar, né? Agora vejam bem, meu amigo. Veja bem, porque eu olho para a Tereza aqui, eu olho para o Wilson aqui, eu percebo ceticismo no olhar dessas pessoas. Ceticismo. E o que é que nós vamos fazer? Aqui é que o negócio vai se animar, meus amigos. É o seguinte, tem um site que é o site da FGV, tá certo? O site da FGV. Então eu vou pedir, quem é que está acessando com o computador aí? Quem é que está acessando com o computador? Está assistindo a aula com o computador. Raquel, vai no Google aí, vai no Google e escreve assim, OAB FGV. OAB espaço FGV. Professor, só tem como mostrar o quadro novamente, por gentileza? Eu vou mostrar, a gente não vai se agarrar nele daqui até o final da aula, calma. Vou voltar lá, eu vou voltar lá. Entrou aí, tem um negócio chamado projetos. Projetos. Hein, Raquel? Clica aí em projetos.
Aí vai aparecer todas as provas do exame da ordem, sim ou não? Sim. Vejam só, tem 30 provas, não é isso, Raquel? 30 provas, 30 exames. Até o 30º. 31º não aconteceu ainda, não é isso? Sim ou não? Isso. Sim. Wilson, bora trabalhar? Wilson, diga qualquer número de 1 a 30. 17. 17. Vamos Ah, abrir... Bolsonaro. Tá, repetindo. 13 agora. Só porque falou besteira. 13. Não. 13. Depois a gente vai pro 13. Isso aí tá no inconsciente, Wilson. Depois a gente chega lá. Mas vamos pro 17, depois a gente vai pro 13. Daí eu queria convidar os colegas, até porque quem nunca fez isso, não perde uma oportunidade, assim, não tem nenhum prejuízo em fazer essa viagem conosco, para fazer o mesmo que Raquel já fez. Colocar lá no Google OAB FGV para a gente ler a historinha do exame 17. Então, você podia abrir aí o teu... Então, você vai OAB FGV, aí vai aparecer projetos, aí você clica em projeto, aí vai para o 17, que é XVI. Aí escolhe qualquer seccional, porque a prova é uma só, onde quer que você esteja, no Brasil. Vai lá para o finalzinho e abre o caderno de prova de penal. Caderno de prova direito penal. Você abre lá, caderno de prova direito penal. Caderno de prova direito penal. Ok. Raquel, tem como você ler para a gente essa historinha aí? Para mim não aparece não, professor. Não está aparecendo, não? Não, para mim não. Alguém conseguiu abrir? Eu consegui aqui, professor. Quer que eu baixe e bote no grupo lá? WhatsApp? Não, eu vou compartilhar aqui a imagem. Ok? Posso compartilhar, então, a imagem? Podem. Vou dividir aqui a imagem com vocês. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Ok, pode fechar o microfone aí, colegas. Fecha aí o microfone. Ok. Deixa eu ver aqui. Diminuir um pouquinho. Beleza. Tá aparecendo agora para vocês a questão aí? Tá sim. Tá sim, professor. Tranquilo. Então, pessoal, bora subir aqui. E é assim que você recebe a prova, tá certo? Esse é o 17º exame da ordem. Quem foi que escolheu o número 17? Fui eu? Eu que escolhi, não? Infelizmente foi eu, professor. Infelizmente falei 17. Então, tudo bem. Então, vamos ler aqui. Eu não escolhi 17. Vamos colocar aqui a historinha para a gente ver aqui. Daniel, nascido em 2 de abril de 1990, é filho de Rita, empregada doméstica, que trabalha na residência da família Souza. Ao tomar conhecimento por meio de sua mãe que os donos da residência estariam viajando para comemorar a virada do ano, vai até o local no dia 2 de janeiro de 2010, subtrai o veículo automotor dos patrões de sua genitora, pois queria fazer um passeio com a sua namorada. Bom, rapaz, desde o início, contudo, pretende apenas utilizar o carro para fazer um passeio pelo quarteirão e depois, após encher o tanque de gasolina, novamente devolvê-lo no mesmo local onde o subtraiu, evitando ser descoberto pelos proprietários. Ocorre que, quando foi concluir seu plano, já na entrada da garagem para devolver o automóvel no mesmo lugar em que havia subtraído, foi surpreendido por policiais militares que, sem ingressar na residência, perguntaram sobre a propriedade do bem. Ao analisarem as câmeras de segurança da residência, fornecida pelo próprio Daniel, perceberam os agentes da lei que ele havia retirado o carro sem autorização do verdadeiro proprietário. Foi então Daniel denunciado pela prática do crime de furto simples,
destacando o Ministério Público, que deixava de oferecer proposta de suspensão condicional do processo por não estarem preenchidos os requisitos do artigo 89 da Lei 9099/95, tendo em vista que Daniel responde a outra ação penal pela prática do crime do porte de arma de fogo. Em 18 de março de 2010, a denúncia foi recebida pelo juízo competente, qual seja da primeira vara criminal da comarca de Florianópolis. Os fatos acima descritos são integralmente confirmados durante a instrução, sendo certo que Daniel respondeu ao processo em liberdade. Foram ouvidos os policiais militares como testemunhas de acusação e o acusado foi interrogado, confessando que, de fato, utilizou o veículo sem autorização, mas a sua intenção era devolvê-lo, tanto que foi preso quando ingressava na garagem dos proprietários do automóvel. Após, foi juntada a folha de antecedentes criminais de Daniel, que ostentava apenas aquele processo pelo porte de arma de fogo, que não tivera proferida sentença até o momento. O laudo da avaliação indireta do automóvel e o vídeo da câmera de segurança da residência. O Ministério Público, em sua manifestação derradeira, requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa de Daniel é intimada no dia 17 de julho de 2015, sexta-feira. Com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas no caso concreto, redija a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus, no último dia do prazo para interposição, sustentando todas as razões e teses jurídicas pertinentes. Essa é a nossa historinha. Agora, vamos ao nosso quadro branco. Vamos ao nosso quadro branco. Eu pergunto a vocês, houve audiência de instrução e julgamento, sim ou não? As testemunhas não foram ouvidas. As testemunhas foram ouvidas. Positivo. Daniel foi ouvido. Então, houve audiência de instrução e julgamento, ok? Houve. Fecha aí o microfone. Não pode ser queixa-crime. Não pode ser queixa-crime porque foi furto, não foi crime de ação penal privada, não pode ser resposta à acusação. Houve audiência de instrução e julgamento. Eu pergunto a vocês, houve sentença? Houve sentença? Sim ou não? Não. Se não houve sentença, meus amigos, não pode ser alegações finais por memoriais? Por quê? Por que não pode ser alegações finais por memoriais? Por que não pode ser resposta à acusação? Não pode ser resposta à acusação porque já houve audiência de instrução e julgamento. Depois da audiência de julgamento, qual é a única peça, meus amigos? Que coisa linda, 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 linda. Que coisa linda. Qual é a única peça cabível? Alegações finais por memoriais. Ou seja, está no quadro ou não está no quadro a resposta? Qual é a única coisa que você tinha que saber? Tinha que saber que depois da audiência de instrução e julgamento e antes da sentença, a peça cabível é memoriais. O cara poderia colocar a resposta à acusação? Nunca. Porque como é que o cara vai colocar a resposta à acusação se já houve audiência de instrução e julgamento? O cara poderia colocar a apelação? Nunca. Como é que ele vai colocar a apelação se não houve sentença? É só entender a marcha processual. Meus amigos, eu fico impressionado. E aí eu peço a vocês que evitem dizer isso à professora Isabela, né? Porque se ela ficar sabendo que processo penal é tão fácil, a gente corre o risco. Perdeu o emprego, eu, o professor André, todo mundo. Porque fica chocado, o povo fica chocado. Processo penal é fácil demais. Não tem como errar a peça. Não tem como errar a peça. Perceberam, sim ou não? A facilidade. Me digam, então. Positivo, professor. O senhor acabou de me convencer da segunda fase, o que eu vou escolher. Não tenho dúvida. Ainda não. Não convenci ainda não. Por quê? Sabe por quê? Eu vou explicar a você. Porque nós estamos aqui com Thomas. E sabe quem é Thomas, não? Thomas é um incrédulo. Thomas é um homem cético, descrente. E Thomas não acredita que isso funciona. Cadê Thomas? Diga qualquer número de 1 a 30, menos 17. Você está aí, Thomas? Está vivo aí? Tá atento? Cadê? Será que Thomas está aí ou está namorando? Sexta-feira? Tá aí, Thomas está aí. Thomas, diga lá.
Qual foi, Thomas? Eu não vi. 14. Falava 13, macho, bem melhor. Não, veja só. Thomas disse 14. Thomas disse 14. Ok. Mas Thomas é um cético, é um descrente. Ele não acredita que com aquele quadrozinho, só aquele quadrozinho, a gente acerta qualquer peça. Bora lá para abrir a historinha. Alguém se anima aí a pegar a historinha do exame 14? Vamos lá? Quem vai lá no exame 14? Exame 14, X e V. Escolhe qualquer seccional porque a prova é igual. Abre lá. Penal. Bora. Quem pode ler a historinha pra gente? Mas, pessoal, antes, deixa eu falar aqui, né? Não basta saber a peça, teria que saber as teses de defesa também, sim ou não? Então, eu não quero passar a impressão para vocês que é mais fácil e que dá para fazer sem estudar. Não dá para fazer sem estudar, porque saber a peça é bom, mas tem que saber as teses de defesa também, né? E quais seriam as teses de defesa naquele caso, né? É que ele não tinha a intenção de furtar para si, né? O conceito de furto, artigo 155 do Código Penal, é subtrair para si ou para outrem, coisa móvel alheia. Ora, em momento nenhum, o nosso cliente, Daniel, quis subtrair para si, para fazer seu ou para fazer de outrem. É aquilo que a gente vai chamar de furto de uso. Furto de uso é conduta atípica. E eu teria que ter explicado isso para que vocês soubessem qual a tese de defesa que você utilizaria nas alegações finais por memoriais. Saber a peça lhe ajuda a saber qual é o endereçamento, qual é o prazo, porque tudo está no código e o código está na tua mão, porque na segunda fase você faz com o código na mão. Mas saber qual é a peça não é tudo. Tem que saber também quais são as teses de defesa. Está compreendido isso? Está entendido isso aí, pessoal? Thomas escolheu qual foi? 14 foi? Alguém abriu lá? Sim, tá aberto aqui. Durante o Carnaval 2015, O que é que aconteceu no Carnaval? Peraí, rapaz. Desculpa aí, professor. Peraí, rapaz. Peraí, só um minutinho. Ô, Wilson, não é essa daí não, cara. Não é a 14? É a 14. A 14, X e V. É Felipe com 18 anos de idade. Tá, desculpa, eu abri errado. Foi mal, professor. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês e a gente vai lá. Tá dando para ver aí ou não? Estão vendo aí? Tá sim. Olha aqui, ó. Essa é a prova 14. Estão vendo aqui? O exame de ordem 14. Está aqui, ó. 14, exame de ordem unificado. Olha o que aconteceu. Deixa eu contar o drama a vocês. Alguém pode ler aí para a gente? Felipe, com 18 anos de idade, em um bar com outros amigos, conheceu Ana, linda jovem, por quem se encantou. Após um bate-papo informal e troca de beijo miserável, decidiram ir até um local mais reservado. Sim, claro. Neste local, trocaram carícias. E Ana, de forma voluntária, praticou sexo oral, vaginal com Felipe. Continua. Miserável, né, velho? Continua. Repita aí, Wilson, que eu não escutei direito, não. Não, rapaz, que conversa? Tá censurado. Continua. Depois da noite juntos, ambos foram para suas residências, tendo antes trocado telefone e contato nas redes sociais. No dia seguinte, Felipe, ao acessar a página de Ana na rede social, descobre que, apesar da aparência adulta, esta possui apenas 13 anos de idade. Tendo Felipe ficado em choque com essa constatação. O seu medo foi corroborado com a chegada da notícia. E em sua residência, da denúncia movida por parte do Ministério Público Estadual. É bronca.
Da grande. Pois o pai de Ana, ao descobrir o ocorrido, procurou a autoridade policial, narrando o fato. Por Ana ser inimputável e contar a época dos fatos, com 13 anos de idade, o MP estadual denunciou Felipe pela prática de 2 crimes de estupros. Pela prática de 2 crimes de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217, a linha A, na forma do artigo 69, ambos do CP. O parquete... que é isso, mesmo? O Parquet é o Ministério Público, é o parquet. Desculpa. Em francês, é o parquet. Certo. O parquet requereu o início do cumprimento da pena de regime fechado, com base no artigo 2, parágrafo 1º da lei aí, enfim, resumindo. E o reconhecimento da agravante da embriaguez pré-ordenada, previsto no artigo 61, inciso 2, a linha I do CP. O processo teve início e prosseguimento na Vara XX Criminal da cidade de Vitória, do Estado do Espírito Santo, local onde residia o réu. Felipe, por ser réu primário, ter bons antecedentes de sua residência fixa, respondeu ao processo em liberdade. Na audiência de instrução e julgamento... Parou. O que você disse agora? Na audiência de instrução e julgamento, foi? Exatamente. Se você disse isso, meu amigo, pode ser queixa-crime? Não. Não pode. Pode ser resposta à acusação? Não. Não pode. Então, eu já descartei 2 peças. Essas não podem ser. Só porque eu li na audiência de instrução e julgamento. Continue. A vítima afirmou que aquela foi a sua primeira noite, mas que tinha o hábito de fugir de casa com as amigas para frequentar bares de adultos. As testemunhas da acusação afirmaram que não vira os fatos e que não sabia das fugas de Ana para ser com as amigas. As testemunhas de defesa, amigos de Felipe, disseram que o comportamento e a vestimenta de Ana eram incompatíveis com a menina de 13 anos e que qualquer pessoa acreditava ser uma pessoa maior de 14 anos. E que Felipe não estava embriagado quando conheceu Ana. O réu, em seu interrogatório, disse que se interessou por Ana por ser muito bonita e por estar bem vestida. Disse que não perguntou sua idade, pois acreditou que no local somente pudesse frequentar pessoas maiores de 18 anos. Corroborou que praticaram o sexo oral, vaginal, na mesma oportunidade, de forma espontânea e voluntária por ambos. A prova pericial atestou que a menor não era virgem, mas não pôde afirmar que aquele ato sexual foi o primeiro da vítima, pois a perícia foi realizada longo mês após o ato sexual. O MP pugnou pela condenação de Felipe nos termos da denúncia. A defesa de Felipe foi intimada em 10 de abril de 2014, quinta-feira. Aí, com base somente... Pode ler isso também ou não? Leia. Com base somente nas informações de que dispõe e nas que pode ser inferida pelo caso concreto acima, redija a peça cabível. No último dia do prazo, excluindo a possibilidade de impetração de habeas corpus, sustentando para tanto as teses jurídicas pertinentes. Valor 5 pontos. Professor, quero meio ponto na prova já, viu? Me diga uma coisa. E a dificuldade para saber qual é essa peça? Qual é a dificuldade? Teve sentença? Negativo. Não teve sentença. Teve audiência de instrução e julgamento? Isso, teve. Então, o que é que nos diz a nossa tabelinha? A nossa tabelinha diz assim, que se houve audiência de instrução e julgamento, a peça, logo após, é alegações finais por memoriais. Se não houve sentença, não pode ser apelação. Apelação não pode ser. Porque apelação teria que ter sentença. Não tem sentença. Também não pode ser resposta à acusação, porque já houve audiência de instrução e julgamento. Qual é a peça, meus amigos? Qual é a peça? Novamente, alegações finais por memoriais. E a dificuldade para acertar? Qual é a dificuldade para acertar? Nenhuma.
Zero, zero, zero. Eu estaria tranquilo. É o nervosismo na hora, professor. O nervosismo. Mas Chega sabe ali, só Jesus sabe na qual é causa. o meu problema? O meu problema é Juliana. Juliana, que é uma mulher descrente. Uma mulher descrente. Uma mulher que não acredita nessas coisas. Que acredita que não dá certo. Juliana, você está aí ouvindo essa história toda, Juliana? Sim ou não? Juliana está ouvindo. Juliana, você poderia nos dizer qualquer número de 1 a 30, excetuando 17 e 14? Qualquer número. Juliana, qualquer número menos 17 e 14? Você disse 12, Ciro Gomes. Essa turma é muito politizada, rapaz. 12. Agora, peraí, antes da gente ir lá eu queria comentar com vocês sobre as teses de defesa aqui. As teses de defesa dessa história que acabamos de ver. Alguém queria me sugerir alguma tese de defesa? Viu alguma tese de defesa aí? O senhor pode, por favor, abrir lá? Para a gente recapitular, por favor. Claro, claro. Erro de tipo sobre a pessoa, professor? Não, erro de tipo. Não é erro, porque veja só, erro de tipo sobre a pessoa, quando você está dizendo isso, você está dizendo erro de tipo acidental, que é erro sobre a pessoa. Não se trata disso. Se trata de erro de tipo essencial. Porque vejam o que é que diz aqui o texto. O texto diz que ele não sabia que ela tinha 13 anos. Mas as testemunhas dizem o seguinte, eu vou achar aqui o momento em que as testemunhas dizem que não era possível imaginar... disse que não perguntou a sua idade, pois acreditou, isso aqui é o interrogatório do acusado, acreditou que somente pudessem frequentar pessoas maiores de 18 anos. É justo que ele imagine isso numa boate, sim ou não? É justo, Sim. não É justíssimo, porque é um lugar que só pode frequentar acima de 18 Além anos. disso, olha o que as testemunhas disseram. As testemunhas disseram que o comportamento e a vestimenta de Ana eram incompatíveis com uma menina de 13 anos e que qualquer pessoa acreditaria ser uma pessoa maior de 14 anos. Porque se for maior de 14 anos, descaracteriza o estupro de vulnerável, não é? O sexo foi voluntário, se ela é maior de 14 anos, não tem estupro de vulnerável. Então, e Felipe não estava embriagado, porque as acusações do Ministério Público, vejam bem, as acusações do Ministério Público, eles falavam o seguinte, que foi estupro de vulnerável, e aí a gente teria como tese fundamental o erro de tipo. O erro de tipo. Por quê? Porque o que é o erro de tipo? O erro de tipo é que o indivíduo ele tem uma leitura equivocada da realidade. O erro de tipo é isso. É uma leitura equivocada da realidade. É diferente do erro de proibição. No erro de proibição, ele desconhece a norma. Ele não conhece a norma. Não é que Felipe não conhecesse a norma, mas ele leu a realidade. E qual era a realidade? Tinha diante dele, no meio de uma boate, bebendo e vestindo uma roupa adulta, uma moça que jamais ele poderia imaginar que tinha apenas 13 anos. Então, não é que ele não conhecesse a norma, ele errou a leitura da realidade. E se o equívoco é a leitura da realidade, trata-se de erro de tipo essencial. Erro de tipo essencial. Então, essa era a tese que deveria ser utilizada. Além disso, o Ministério Público disse que ele cometeu 2 crimes de estupro de vulnerável, o que deve ser afastado, porque se houve sexo oral e sexo vaginal no mesmo momento, não se trata de 2 crimes, mas um crime só, né? Não há que se falar de 2 crimes em concurso formal ou em concurso material, porque lá era o artigo 69, que é concurso material. Você praticou um crime, tinha dolo de um crime, depois passou para um outro crime. Não, é um só crime, um só crime. Essas seriam as teses de defesa, essencialmente. Erro de tipo e de modo suplementar, subsidiário, você pediria que afastada a possibilidade de duplo crime, mas um crime só, se o juiz não reconhecesse, em sede de alegações finais por memoriais. Então, vejam só, tem que estudar, né? Tem que estudar.
Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que identificar a peça é a parte mais fácil. Mas o que foi que Juliana nos disse? Juliana sugeriu que a peça que estoura mesmo, que é difícil, que é para quebrar, qual é a peça? É a peça de número 12. Vamos achá-la? Vamos achá-la, vamos procurar essa peça lá na nossa... Vamos achar aqui o exame de número 12. Exame de número 12. Qualquer seccional, você vai lá e abre ok. Muito bem. Deixa eu visualizar aqui. Parará. Vocês estão vendo aí? Está dando para ver a prova? Estão vendo aí ou não? Sim, sim. Dá para ver. Exame sim, de número 12. Foi esse que Juliana disse. Esse aqui ninguém acerta não, gente. Esse aqui ninguém acerta. Vamos ver. Vamos ver. Passa a prova e começa a ler a historinha. Quem pode? Um outro voluntário aí para ler a historinha para gente. Vou ler. Conta a história de Rita pra gente. O que é que aconteceu com Rita, minha amiga Rita? Conta aí. Rita, senhora de 60 anos, foi presa em flagrante no dia 10/11/2011, quinta-feira, ao sair da filial de uma grande rede de farmácia, após ter furtado 5 tintas de cabelo. Para subtrair os itens, Rita arrebentou a fechadura do armário onde estavam os referidos produtos, conforme imagens gravadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O valor total dos itens furtados perfazia a quantia de R$ 49,95. Instaurado o inquérito policial, as investigações seguiram normalmente. O Ministério Público, então, por entender haver indícios suficientes de autoria, provas da materialidade e justa causa, resolveu denunciar Rita pela prática da conduta descrita no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º do Código Penal, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. A denúncia foi regularmente recebida pelo juiz da 41ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado X, e a ré foi citada para responder à acusação, o que foi devidamente feito. O processo teve seu curso regular e, durante todo o tempo, a ré ficou em liberdade. Você já notou que resposta à acusação ficou para trás, né? Já. Resposta à acusação já passou, não pode ser, porque ela já foi feita. Continua. Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 18/10/2012, quinta-feira, o Ministério Público apresentou certidão cartorária apta a atestar que no dia 15/5/2012, terça-feira, ocorrera o trânsito em julgado definitivo da sentença que condenava a Rita pela prática do delito de estelionato. A ré, em seu interrogatório, exerceu o direito ao silêncio. As alegações finais foram orais. Acusações e defesas manifestaram-se. Peraí, pode ser alegações finais? A peça? Não mais. Já passou. Vai. Acusação e defesa manifestaram. Fim da instrução criminal, o magistrado proferiu a sentença em audiência. Na dosimetria da pena, o magistrado entendeu por bem elevar a pena base em patamar acima do mínimo, ao argumento de que o trânsito em julgado de outra sentença condenatória configurava maus antecedentes. Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado também entendeu ser cabível a incidência da agravante da reincidência, levando em conta a data do trânsito em julgado definitivo da sentença de estelionato, bem como a data do cometimento do furto, hora objetivo do julgamento. Então, verificando a incidência
de nenhuma causa de aumento ou diminuição, o magistrado fixou a pena definitiva em 4 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 80 dias multa. O valor do dia multa foi fixado no patamar mínimo legal, por entender que a ré não atendia os requisitos legais. O magistrado não substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Ao final, assegurou-se à ré o direito de recorrer em liberdade. O advogado da ré deseja recorrer da decisão. Atento ao caso narrado e levando em conta tão somente as informações contidas no texto, elabore o recurso cabível. Mas, Juliana, tu não dissesse que esse era difícil, Juliana? Tu não dissesse que o 14 era o difícil demais? Como assim, Juliana? Olha para a tabelinha, olha para o quadro branco da gente. Espera aí, houve sentença? Houve. Se houve sentença, era crime do tribunal do júri? Era crime doloso contra a vida? Não. Qual é a peça? Apelação. Apelação, gente. Não tem para onde. Podia ser resposta à acusação? Não podia. Não. Por que não podia ser resposta à acusação? Porque teve audiência de julgamento. Podia ser memoriais? Podia ser memoriais? Não, porque já tinha tido sentença. Se tinha sentença, não é memoriais. Qual a única peça cabível, meu amigo? Apelação. Tem como errar. Vocês prometem que não vão contar a professora Isabela essas coisas todas que eu estou dizendo aqui. Só se tiver um ponto adiantado para todo mundo na prova. Pessoal, é bom demais, né, rapaz? É bom. Não, o que eu estou dizendo, é impossível errar a peça. Tem jeito de errar a peça, tem? Sim ou não? Tem não. Só é praticar, né, professor? Ficar praticando esse quadro aí que o senhor colocou. Meu amor, mas eu não troco isso por nada. Seguir. Então, O quê? Então, a questão toda é essa, gente. A questão toda é você ter em vista esse quadro. Eu vou mandar pelo WhatsApp esse quadro feito no Word. Entendeu? Ele vai bonitinho, com raiozinho e tal, com todas as frescurinhas que eu fiz e tal. Porque aqui eu escrevi mostrando a vocês a evolução do gráfico, né? A evolução do gráfico. Mas não é assim, bom, não era assim. Tem como fazer mais bonitinho, né? Tem como fazer mais bonitinho. Agora, pessoal, ok, eu poderia continuar, a gente podia passar a noite toda aqui. Qual é a tese de defesa dessa história aí, hein, gente? Qual é a tese de defesa? Da minha amiga, como é o nome dela? Esqueci o nome dela. É a questão do... Rita. Qual é a tese? Princípio da insignificância aí, pelo ínfimo valor. É menos de R$50 o valor, cara. R$50, não deu 50. Princípio da insignificância. O que mais? O que mais vocês viram nessa historinha? Ela é tratada como reincidente, meu Reincidente, porque ela foi julgada em estelionato, não é isso? Mas ela não é reincidente, porque o conceito de reincidente considera-se reincidente quem comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se ela cometeu o crime e só depois transitou em julgado, ela tem que ser considerada ré primária. Compreendeu? Porque só é considerado reincidente aquele que comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, o Ministério Público disse que transitou em julgado. Verdade, transitou em julgado. Então, ela pode ter maus antecedentes, mas ela não pode ser considerada reincidente. E como ela não pode ser considerada reincidente, ela não pode ser afastada do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, como o juiz fez
tudo isso deveria ser atacado na apelação. Na apelação, teremos como tese principal a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Chama-se tipicidade material. Existe tipicidade formal, mas não existe tipicidade material. E subsidiariamente, não é? Subsidiariamente, nós pediríamos também o reconhecimento do fato de que ela não era reincidente e os benefícios legais que a legislação pressupõe, a suspensão condicional, inclusive a suspensão condicional do processo que está lá no artigo 69 da Lei 90/91, porque o crime de furto é um crime que tem como pena mínima um ano e cabe, portanto, suspensão condicional do processo, porque ela não é reincidente. Então, a gente tem que estudar direito penal, a gente tem que saber alguma coisa de direito penal, mas a parte do direito processual eu vou ensinar a vocês e vai ficar tranquilo, a gente vai poder dominar isso com muita facilidade. A parte de direito processual penal, né? A parte de direito processual penal. Eu vou voltar para o quadro branco aqui, só para dizer uma coisa a vocês. Deixa eu ver aqui. Excluir isso aqui. Vou dar um print screen aqui dessa tela. Pessoal, é o seguinte, tem um outro objetivo ao montar esse quadro todo que eu montei para vocês aqui. E qual é o objetivo? O objetivo é mostrar qual é o percurso desse semestre. Estão compreendendo? Martô, o que é que a gente vai estudar esse semestre? A gente vai estudar isso aqui, ó. Tudo isso aqui, todo esse caminho aqui é o semestre todo. Então, aí você está dizendo, ah, Martô, foi muita informação, na aula de hoje teve muita informação. Caramba, é o semestre inteiro, gente. Isso aqui, esse quadrinho aqui é o semestre inteiro. Então, é muita informação para essa brincadeira que a gente fez hoje, de adivinhar as peças, né, na segunda fase do exame da ordem. Mas não tem muita informação, por quê? Porque isso aqui é apenas o gráfico do que nós vamos fazer durante toda a prova, durante todo o semestre, digo, durante a disciplina. Então, a gente vai estudar denúncia, queixa, citação, as várias formas de citação, resposta à acusação e também vamos ver, alguns de vocês vão estudar comigo também prática penal, né? E nós vamos ter a oportunidade de redigir essas peças, compreender como é que calcula a data, identifica o destinatário, prazo, tudo isso, né? Então, eu acho que vai ser maravilhoso. Eu acho que vai ser maravilhoso. Eu estou muito esperançoso de que tenhamos um semestre muito agradável, apesar da distância, né? Apesar de que vai ser assim, remotamente. Imagina a alegria de poder montar esse quadro em sala de aula. E se vocês entrarem no meu canal no YouTube, vocês vão me ver fazendo esse quadro em sala de aula, com os raios e tudo mais. No arquivo que tem lá no YouTube, você colocar como identificar a peça para a segunda fase do exame da ordem, Martorelli Dantas. Então, tem lá um vídeo em que eu... martorelli.org. Martorelli.org é o nome do canal. Lá existem muitos vídeos e, bom, assim a gente vai poder caminhar aqui. Queria ouvir vocês, alguns comentários, vou falar daqui a pouco sobre nossa prova. Professor, Pois não. Uma pergunta. Em questão de sentença penal condenatória, vou perguntar isso porque assim, eu vi, foi até no caso do Lula, que a defesa dele entrou, se eu não me engano, foi com um bocado de embargos à declaração, foi embargos, ou foi declaração, ou foi embargo de infringente. Existe um número, existe um limite para a pessoa entrar com embargo de declaração, coisa e tal, ou não existe, professor? Certo. Deixa eu ir lá com vocês no quadro branco para a gente pensar nisso juntos lá. Eu vou apagar isso aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para... Essa não deve ser a forma mais prática de apagar isso, não, mas está indo.
Veja lá, meu amigo. Nós temos uma sentença, tá certo? Nós temos uma sentença. E aí, o que é que acontece? A gente viu que diante da sentença, a gente tem duas opções. A primeira opção é entrar com embargo de declaração. Prazo de 2 dias. A segunda opção é entrar com uma apelação. A gente vai fazer a apelação. No caso de Lula, a sentença ela foi prolatada pela 13ª Vara, Federal Criminal, lá de Curitiba, né? Ok. Então, a gente tinha uma sentença da 13ª Vara, você entra com embargo de declaração, o embargo de declaração devolve a decisão para a própria instância, para o juízo ACOR, né? Então, o juiz que prolatou a sentença, o embargo de declaração devolve. Agora, a apelação não. Então, a apelação vai encaminhar a decisão para o Tribunal Regional Federal. Da 4ª Região, que era o caso lá. Então, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não é isso? Da 4ª Região. Isso. Ok. O Tribunal Regional da 4ª Região, a quem foi destinada a apelação, vai prolatar um acórdão. Um acórdão. Esse acórdão, por sua vez, ele pode ser atacado, como vimos, por embargo de declaração, e ele pode ser atacado ainda por outras formas. O problema é o seguinte, ele não pode ser atacado por embargos infringentes e de nulidade. Por quê? Porque ele foi unânime. No caso de Lula, foi unânime. Então, como a decisão do Tribunal Regional Federal foi unânime, não caberia embargos infringentes e de nulidade. Então, acontece o embargo de declaração. Agora, preste atenção aqui, que é aí que eu vou explicar um negócio a vocês aqui. O embargo de declaração, uma vez interposto o embargo de declaração, não tem uma decisão do juiz? Que é a decisão que esclarece a dúvida interposta pelo embargo? Desta decisão, essa é a questão. Dessa decisão não vai caber embargo de declaração, entendeu? Porque não é uma decisão? Então, o problema é exatamente esse. Não cabe embargo de declaração do embargo de declaração. Porque se você percebe a redução ad infinito aqui, ou não? Você nunca cabe esse processo. Se couber embargo de declaração, esse embargo de declaração não vai ser objeto de uma decisão? Para esclarecer o segundo, aí haveria da decisão. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, o que o Tribunal Regional Federal não atendeu foi que a defesa de Lula entrou com embargo de declaração. Quando o tribunal resolveu o embargo de declaração com um acórdão, outro acórdão, né, digamos, o acórdão 2, desse acórdão 2 não cabe mais embargo de declaração, porque seria o embargo de declaração do embargo de declaração. Então, uma vez interposto o embargo de declaração e resolvido o embargo de declaração por acórdão, considera-se transitado em julgada a decisão naquela instância, se for unânime a decisão. Está compreendendo ou não?
Compreendi, professor. E aí, o que é que a defesa tem para fazer? Aí também uma coisa que eu vou explicar a vocês aqui. A defesa, o que é que ela fez? Ela entrou aqui, ela entrou com HC. Por que ela entrou com HC e não com o recurso especial ao STJ? Porque o HC é mais rápido. E quando transitou em julgado, Lula não foi preso? Aqui? Quando a segunda instância transitou em julgado, Lula não foi preso? Lembram disso ou não? Sim, sim. Como ele foi preso, então a defesa ela poderia ter entrado aqui, com recurso especial. Ela poderia ter entrado com recurso especial. Mas, como o recurso especial não tem prioridade no julgamento, eles preferiram entrar com HC. Quando o STJ negou o HC, eles poderiam ter entrado com outro recurso, mas eles preferiram não fazer isso. O que é que eles fizeram? Eles entraram com o HC no STJ e da decisão denegatória do STJ, eles entraram com um HC no STF. Essa é a forma que o código prevê? Não, não é a forma que o código prevê. Mas é aquilo que tem sido admitido, né? E agora se discute-se mudança disso e tal, mas tem sido admitido que, em vez dos recursos previstos na Constituição, né, os recursos extraordinários, poderia ser o HC. Foi isso que eles fizeram e uma série de HCs foram interpostos e tal. Não sei se eu respondi a sua pergunta, meu amigo. Sim, professor, ajudou muito. Valeu mesmo, muito obrigado. Ok. Eu fico empolgado. Acho que é isso que a gente tem que encontrar na nossa caminhada aqui, se motivar e se animar, né, animando uns aos outros em relação ao nosso aprendizado. Muito bem, pessoal. A nossa prova, ela tem os moldes comuns da Nova Roma, né? Então, ela tem questões fechadas. Eu geralmente utilizo questões que eu tiro da prova do exame da ordem, né? Primeira fase do exame da ordem, porque todo mundo tem que caminhar por ali. Aquele é o nível, né? Que é a primeira fase do exame da ordem. E também questões abertas, né? Geralmente tem questões abertas também. Vocês conhecem muito bem o modelo da Nova Roma, eu não preciso explicar isso a vocês. Nós vamos ter 2 provas, mas eu detesto prova, eu não acredito em prova, é uma confusão esse negócio, eu sou obrigado a fazer prova. Mas é isso, tem que ter. Porque o meu barato é dar aula, não é fazer corte de prova, não é fazer prova. A prova é a vida, velho. Prova é a vida. Então, eu quero que vocês estudem para que possam exercer a advocacia, né? No início, todo mundo meio que vai ter que ser advogado. E logo no início da carreira, você tem que ser especialista em quase tudo, né? Eu digo que o advogado iniciante deve ser especialista em NQA, no que aparecer. Então, o que aparecer a gente faz. Não pode se dar ao luxo de escolher e tal, muita coisa não. Né? Mas é assim, NQA. Eu sou especialista em NQA. No que aparecer, eu vou fazer. Mas é assim. Então, essa é a nossa praia, pessoal. A gente vai ter as nossas aulas começando às 19 horas e a gente vai mais ou menos aqui até às 21 horas, né? Um dia mais menos, né? E queria ouvir dúvidas, comentários de vocês, alguma dica que possa ser útil. Eu disponibilizo a aula e mando o link para vocês em até 24 horas, porque leva um tempo para fazer upload da aula lá para o YouTube, mas contem comigo. Contem comigo. Alguma dúvida, algum comentário, que a gente possa, algum esclarecimento que vocês desejam? Não, professor, muito boa aula, bastante esclarecedora, tanto é que eu hoje fiz a minha decisão para a segunda fase
da OAB, penal mesmo, até porque já estou estagiando na segunda vara criminal aqui do tribunal. Estou vendo isso na prática. Com essas ideias aí que eu faço hoje, não tenho como fugir disso. Bom, Ô, professor, o senhor também trabalha com aqueles arquivos em Word, PowerPoint no portal? cara, dificilmente, velho, eu faço PowerPoint, porque eu monto a aula no quadro branco, e aí eu mando o print do quadro, porque eu, assim, na verdade, eu sou um cara viciado em quadro branco, tá entendendo? Então, eu substituo o quadro branco por aquele troço lá, que é o que eu tenho para fazer aqui. Mas, ocasionalmente, eu mando alguma coisa assim para vocês. E se vocês quiserem, é porque eu acho o PowerPoint, a coisa vai aparecendo assim, sei lá, do nada. Eu prefiro escrever, porque parece que o aluno está vendo a evolução do troço. E tem mais, eu sou chato, que se ficar torto, eu quero consertar aquilo ali. No quadro eu apago e escrevo de novo. Porque eu botei na minha cabeça que se ficar torto, o aluno não aprende. O aluno só aprende se estiver retinho, cheio de frescura. Né? Mas... Não, tudo bem, tudo bem. Olha, aquele seu quadro ali é um organograma do caramba, velho. Quando crescer, que eu quero aprender a fazer assim. Eu vou mandar para vocês um organizadozinho. Aquele ali eu fui fazendo, né? Eu fui fazendo e vocês viram sendo construído e tal. E a gente vai aprender isso, gente. Vocês viram resposta à acusação, mas eu vou explicar a vocês como é que se escreve a resposta à acusação, o que é que eu posso alegar nas respostas às acusações, como é que ela é composta, tudo isso vai vir devagarinho. Hoje foi um negócio assim para a gente ver tudo, né? A gente vê tudo e pronto. Ô, professor. Oi, não, Raquel. O senhor vai disponibilizar a aula no YouTube no seu canal ou em outro canal, uma outra forma? Eu acho que eu vou disponibilizar no meu canal lá, no martorelli.org. Eu vou disponibilizar lá. Na verdade, lá no martorelli.org, eu vou dar um curso completo de processo penal. Agora. Meu glória! Eu vou dar um curso começando lá com os princípios, aplicação, eu vou dar um curso completo. Que notícia maravilhosa. Professor, amanhã, já começa amanhã, é? Ai, vou chorar da alegria. Não, mas inscrição, R$50. Que nada, cara, eu vou fazer gratuitamente o curso completo. Oxe, melhor ainda. Ô, professor, boa noite, primeiramente. Boa noite, Amanda. É uma dúvida minha, mas assim, o senhor vai ser professor de prática também, né? Na sua prática, o senhor já instiga a gente para a segunda fase da OAB? Sim, na aula já faz, imagina na prática. Professor, olha, isso é de certeza. Hoje eu tomei a decisão de entrar na sua prática, que eu estava segunda ou quarta, mas depois de hoje, professor, Amanda, é a sua prática eu sou um sectário, Amanda, eu sou um sectário. Eu vou fazer, eu fico fazendo aí, cooptando as pessoas para vir para penal. Então, Ai, que lindo. É verdade. É verdade. Nem preciso me esforçar tanto, professor. Eu já professor, gosto, isso né? é de certeza. No céu, e tá uma nosso lugarzinho já, Martorelli, reservado. Então, pessoal, a minha ideia é a seguinte. A minha ideia é fazer um curso lá no martorelli.org de processo penal inteiro. Eu vou tentar com uma colega que vai nos ajudar, que será a monitora dessa disciplina, eu vou tentar montar textos que ajudem, que auxiliem a disciplina. Mas eu não gosto muito de texto, de PowerPoint e tal, mas aí eu vou fazer o seguinte, como não é a minha praia, eu vou pedir para ela ir redigindo textos e tal, e que possam ajudar, resumos das coisas que eu vou dizer e tal. E é mesmo assim, sabe? Como se fosse uma pessoa que está fazendo um resumo coletivo. Mas não confie nisso, não. Faça seu resumo, faça suas anotações, porque isso também pode ser que não role, pode ser que não aconteça. Então, não delegue, não, né? Preste atenção, vá tomando suas notas
A aula fica gravada, é disponibilizada, então você pode rever a aula depois e tal. Então, mas eu vou tentar oferecer material para vocês. O curso lá no martorelli.org vai começar lá com a aplicação da Lei Processual Penal no tempo e no espaço, depois princípios do processo penal, depois tudo aquilo que vocês já viram em processo penal 1, eu vou rever lá, vou estar lá à disposição, e a gente vai avançando aqui. Então, o processo penal 1 e 2, eles vão caminhando lado a lado. Quem já viu o processo penal 1 é só revisão lá. E quem está vendo o processo penal 2 agora é aqui. E a prática penal, assim, eu não posso inventar, né, gente? Eu tenho que estudar essas peças mesmo. O que é que eu posso fazer? Não é não? Tem que ser essas peças. Eu vou fazer o quê? Vou dar a vocês aula de quê? Vou dar aula de vocês de queixa-crime, vou dar aula de resposta à acusação. Eu vou ter uma aula sobre lógica, linguagem argumentativa e tal. Eu vou dar uma aula que não é propriamente de prática penal, assim, no sentido de peças, né? Porque nem só de peça é a prática é de argumento. Então, se você sabe qual é a peça, tem as teses, mas o que você escreve é ininteligível, ninguém consegue compreender, não funciona, né? Não funciona. Então, as primeiras aulas lá na prática vai ter a ver com essa coisa de raciocínio lógico, de linguagem jurídica, argumentação jurídica, porque isso deve ser um ponto de partida. Você não pode achar que só porque sabe qual é a peça e quais são os artigos de lei que você vai dar certo, porque tem que conhecer de argumentação, né? De expor as ideias e tal. Eu acho que isso é importante. Mas é a primeira vez que eu vou ensinar aqui na Nova Roma prática. Acho que a turma ficou grande para o professor Germano e tal, e acabou que a professora Isabela me convidou para pegar uma outra turma. Mas vai ser legal, eu já ensinei muitas vezes essa disciplina em outras instituições. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Animem-se. Tudo tranquilo. Eu ia terminar sem falar disso. Eu acho que... Eu estou aqui no meu escritório até essa hora. Eu queria mostrar a vocês os livros que eu recomendo para a nossa bibliografia de processo penal. Esse é, na minha opinião, não sei se está dando para ver aí, Eugênio Pacelli, o curso de processo penal do professor Eugênio Pacelli. Então, esse é o livro que eu recomendo para a disciplina de processo penal 2. Também um outro livro que eu gosto, é esse livro do professor Aurí Lopes Júnior, Direito Processual Penal, Aurí Lopes Júnior. E tem um livrinho aqui do professor Guilherme de Souza Nutti, que é o livro que eu recomendo para prática, que é Prática Forense Penal, do professor Guilherme de Souza Nutti. Então, essa é a bibliografia. Esse não é para essa disciplina. Também você não tem que pegar os dois, qualquer um. Você pega qualquer livro. Eu não sei se é a biblioteca da... Mas agora, a informação que eu recebi é que nós temos acesso à biblioteca lá da Saraiva, é isso? Biblioteca virtual. Da Saraiva. Olha, esse livro do Aurí Lopes, ó. Saraiva. Show. Saraiva. Então tá lá, você pode pegar, baixa o livro. Eu não sei como é que funciona ainda, mas a gente... Eu sou da velha guarda, né? Eu não consigo ler nada na telinha. Estou lascado. Mas vou aprender. A minha intenção, não se animem muito não, mas a minha intenção é até 2023 doar todos esses livros aqui, ó. Professor, pode botar meu nome na sua lista, viu? Oba, até eu quero. Olha, meu nome Pode é Wilson botar Leal, meu nome na Travessão sua Fontes, lista, viu? Afogados, professor. Olha, qualquer coisa. Eu tenho uns docinhos, nem vendo docinho de graça, docinho, professor. Chocolate, brigadeiro, morango, surpresa de uva.
Ok, mas na Professor, eu quero verdade, de filosofia, Professor, viu? eu escolho penal na OAB, eu faço de tudo, mas pode doar para mim, viu? rapaz, Se quiser, não espere para 2023, não. Pode doar ó, agora, se quiser. Fernanda, a minha área de filosofia está crescendo ali, viu? Ali está crescendo a biblioteca de filosofia. A questão é a seguinte, eu estou pensando em 2023 fazer o doutorado em filosofia na Europa. E eu quero deixar isso tudo aqui, eu não quero carregar, porque livro é importante, eu estimulo vocês a terem sua biblioteca, mas é também um problema, né? Um peso. Imagine, né? Eu tenho esse local aqui praticamente para ter meus livros e atender meus orientandos e tal. Mas a gente vai poder caminhar juntos. A minha maior expectativa, gente, é que nós façamos uma amizade, uma boa relação ao longo desses dias, que são dias difíceis para todos nós. Né? Dias difíceis para todos nós. E... Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta, por favor. Diga lá. O senhor é professor orientador de TCC, né? Da Sim. Nova Roma. É só no nono, é no nono e no 10º que a gente escolhe, né? A partir do nono, né? Geralmente você escolhe no nono e continua no 10º. No 10º. É porque... Aí, assim, por exemplo, porque eu tenho um tema de penal faz tempo que eu tenho tema. Depois eu converso com o senhor melhor. Amanda, Mas no nono. esse processo de TCC, tipo, se acabar as vagas para o senhor, já era, é? Não pode escolher mais, não? Cada professor tem só 12 vagas para orientação. Uhum. Então, cada professor só pode orientar 12 pessoas. E Amanda, eu estou ficando meio chato com esse negócio de orientação. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu fiz uma lista de 25 temas de direito penal e processo penal. E eu vou orientar quem tiver a fim de estudar um daqueles temas, porque acaba que a gente dispersa, entendeu? E essas são questões que eu quero escrever. Então, eu preferia que a gente trabalhasse juntos no tema, e esse TCC, que é do aluno, mas orientado por mim, e com a minha contribuição, a gente publicasse como artigo científico depois. Acaba que a gente podia ter muito texto publicado, né, em revistas, que os alunos, às vezes, não têm assim, o interesse, ou até usar a expressão assim, força para publicar numa revista importante, mas com o meu nome, com a minha titulação, talvez ajude, entende? A fazer essas publicações. Eu acho que é muito importante publicar, sabe? E difundir. Se o trabalho é bom, se a pesquisa é interessante, por que a gente vai escrever um TCC e enterrar aquilo em algum lugar da faculdade? Né? É bom publicar. Muito bom, professor, muito bom. Muito bem, gente. Vamos... Professor, Por não. Desculpa perguntar, é verdade que o senhor tem um cursinho de oratória? Sim, é verdade. Na verdade, eu não tenho um cursinho de oratória. Eu ofereço uma vez por semestre um curso de oratória. Então, uma vez por semestre, eu ofereço um curso de oratória que tem 7 encontros, mas não é uma coisa permanente, não. Esse semestre passado eu não ofereci, porque estava nessa situação toda. Eu nem sei como eu faria o curso de oratória desse modo, assim, à distância, porque eu não tentei também, não. Eu não tentei também. Mas, enfim, eu faço um curso de oratória. E lá na Nova Roma eu já fiz palestras sobre oratória. Alguém aqui assistiu também uma dessas palestras que eu fiz, né? Comentou comigo aqui no início. Muito bem. Ok. Exatamente, era títulos e tal. Muito bem. Boa noite, professor, pela enésima vez aqui, que eu já dei 10 mil boa noite ao senhor, mas eu estou aqui encantada e eu imagino que a gente vai ter muito que aprender aí com um teólogo, com todo esse seu conhecimento aí do direito,
E agora também como filósofo. Meu Deus do céu. Calouro de filosofia, calouro. Primeiro período de filosofia. Nada, professor, nada. O senhor é Aprovado no Enem, aprovado no Enem. doutor em direito, nada. O senhor é muito humilde. Mas é isso. Parabéns, professor. Um abraço a todos, pessoal. Até mais. Incansável aí. pelo Sextou, saber. professor, mas você está em casa, todo mundo de máscara, viu? For sair na rua. Usem Até mais. máscara. Tchau, Até gente. mais, professor. Foi um prazer. Obrigado. Obrigada.